Olá, o Cá Pra Nós chegando hoje e trazendo aqui para a mesa, para o debate, para a conversa, a boa conversa, um tema que não é tema, é um símbolo, o símbolo de Silvio Santos, falecido no último sábado, no último final de semana, e trazendo à tona exatamente um amor, uma participação, uma reverência que o Brasil tem a esse personagem que construiu decididamente a história da televisão brasileira. Alguém que com muito talento, com muita força e, como ele mesmo dizia, Josival Fernanda, com 10% de inspiração e 90% de transpiração, construiu esse patrimônio fabuloso que é o SBT. E a gente está aqui realmente para lembrar, para sorrir com todo esse legado que ele construiu, deixou e que certamente vai ser motivo de muitas conversas daqui para frente e para sempre. Eu, quando fiz, foi curioso porque eu recebi a notícia da morte de Silvio Santos 10 minutos depois que o programa Tambaú Imóveis e Negócios, da TV Tambaú, tinha encerrado. E aí eu fiquei com aqueles, meu Deus, se tivesse sido 10 minutos antes, eu teria feito um registro ao vivo sobre esse acontecimento de muita tristeza, mas já era esperado. A gente já vinha assistindo um processo que aos 93 anos é muito difícil de ser vencido, né? Ainda que com tanta estrutura, com tanta vitalidade que ele mostrou ao longo da vida, chegou a hora dele e ele partiu. E aí eu fiquei lembrando desde sempre, porque eu aos 12 anos fui morar em Recife. Em Recife, a Rede Globo já tinha sinal muito bom. Aqui na Paraíba estava chegando e existia uma dificuldade muito grande desse sinal chegar aqui com força. E eu, quando cheguei lá, pré-adolescente, sem amigos e tal, claro que o que era que eu me divertia era exatamente a televisão. E aos domingos, eu acordava, tomava café, 11 horas eu já estava na frente da televisão, porque esperando o sinalzinho, aquele arco-íris que tinha para abrir a programação, porque antigamente as programações das televisões elas não viravam à noite, né? E aí esperando que saísse o arco-íris e entrasse a programação da Rede Globo, que começava com Silvio Santos. E eu ia da manhã até a noite assistindo todos os quadros, programas, e era uma diversão, era quem enchia a vida da gente na família. Então, fui logo lá atrás, lembrando de tudo aquilo que foi contribuição para a família brasileira, né? Aquilo de trazer a alegria num dia que é da família. Realmente é fantástico a gente olhar, sentir. E eu tive a oportunidade de ir a São Paulo, e ao SBT em algumas vezes, né? Fui quando minha mulher concorreu ao título de Miss Brasil, fui quando trouxe Hebe à Paraíba, eu trouxe Hebe, fui em várias oportunidades, quando teve o caso de Luísa do Canadá, com a Eliana nos recebendo, o SBT nos acolhendo, tive vários momentos, mas não tive o privilégio de encontrá-lo. Mas sentia a energia desse homem que construiu uma trajetória brilhante. E ainda que você veja que ninguém é unanimidade, e não é mesmo, nessa enxurrada, eu dizendo assim, quase uma lavagem cerebral de quem foi Silvio Santos, para a gente entender essa grandeza, eu vi apenas uma pessoa entrar em cena para se rebelar contra essa enxurrada de elogios, de experiências, de vivências maravilhosas com esse grande símbolo da televisão brasileira, mostrando sua generosidade, a gratidão, que são sentimentos muito fortes, né, que não são todos, mas ele mesmo com todas as conquistas mostrava sempre estar muito próximo daquelas pessoas que construíram com ele a sua trajetória de vida. E aí eu senti essa energia, senti esse acolhimento, um acolhimento que não é muito comum, viu? Um acolhimento de você chegar nos bastidores e ver os funcionários da emissora, e eu já circulei por elas quase que todas, de muito, muito carinho, de querer acolher, de dizer bom dia, boa tarde, senta aqui, você vem de onde, tal. Isso não é uma coisa comum. E no SBT a gente encontrou. É verdade, Gerardo. Fernanda. Eu também tive uma única oportunidade de ir ao SBT Nacional
E era período de pandemia ainda, então ter que fazer teste Covid, usar máscara, era tudo ainda muito restrito. Foi na minha primeira chegada à TV Tambaú, e justamente por conta da pandemia, Silvio estava afastado. Mas a gente sente mesmo, né, o acolhimento dos colaboradores do SBT, de onde você é, vem para cá, você conhece isso, leva a gente no museu, leva a gente na parte da cenografia. Eu fiquei assim encantada com o mundo de fantasia que existe dentro do SBT, sabe? Porque tem aquela parte da cenografia, não sei se você chegou aí, Gerardo, que é literalmente uma oficina onde tudo se torna possível. É Todos verdade. os cenários, todas as roupas, tudo que se imagina numa produção ganha vida naquelas oficinas. Então, assim, é uma estrutura enorme. Mas, para além do que a gente viu enquanto, né, apresentadores, integrantes da rede afiliada ao SBT, a gente precisa lembrar do homem Silvio Santos. E ninguém é unanimidade mesmo, como você falou. Só agora eu descobri que Silvio não tinha registrado um filho, que foi o STF que reconheceu. Eu nunca soube dessa história. É verdade. A descrição, né? Que ele conseguia manter. E assim, o moço só passou 10 anos, né? Enfim, só foi reconhecido em 2015 e faleceu, né? Ou foi reconhecido em 2005 e faleceu em 2015. Enfim, mas eu trabalhando em televisão, trabalhando e acompanhando, né, os movimentos dos famosos, eu nunca soube desse caso extraconjugal ou rápido que o Silvio teve, né, uma passagem da sua vida. O que nos mostra a descrição, o respeito também dos veículos, Sim. e essa descrição se dá ao longo da vida, porque até a sua morte ele não criou um espetáculo. A Não. sua morte foi restrita à sua família, numa cerimônia simples, numa cerimônia de celebração judaica, sem que ele poderia ter parado o país. As caravanas, né? Ô, Imagine, Fernanda, virou espetáculo por conta das emissoras É isso. concorrentes. Isso é queria- que é a grandeza, chega a esse ponto. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu ia entrar exatamente nesse campo aqui de dizer, quem não tem noção, quem não tinha noção da importância de Silvio Santos, basta ver o que foi feito pela Rede Globo de televisão e pelas Isso. outras emissoras. Eu acho que Band também, mas assim, dedicar 3 dias seguidos, um dia inteiro e outro dia inteiro e outro dia com notícias, ainda agora está saindo notícias, quer dizer, para homenagear uma pessoa, isso não é realmente comum em lugar nenhum. Nem um presidente da República do Brasil, nem um outro grande artista do Brasil, nem Lady Di, ninguém. Até agora ninguém. Ninguém conseguiu uma homenagem dessa natureza. E aí, o que eu queria dizer? A importância de Silvio Santos não é nem no meu entendimento, pelo empresário que foi, pela conquista, ter sido camelô, ter virado dono de televisão, rede de televisão, dono do baú, dono de banco, não é isso não. No meu entendimento, a grande importância de Silvio Santos para o Brasil e para o mundo, Julio Iglesias passou uma mensagem interessante tal, mostrando a importância dele para a comunicação. Diz que era mágico, era um mágico da comunicação. Porque é a comunicação, é o comunicador, o jeito de se comunicar, o jeito de falar com o povo, o jeito de botar as pessoas para conversar, o jeito de prender as pessoas 8, 9, 10 horas diante de um programa de televisão que você se referiu. Aliás, Gerardo, quando começou a falar lá de Recife, que esperava a televisão entrar no ar com arco-íris, eu acho que ele acabou revelando um pouco do tempo dele, Não, né, no Brasil. Não tem como, não tem como, não tem como. Revelando um pouco do tempo dele aqui no Brasil. No Brasil não, no mundo. No mundo. Então, veja bem, é a importância do comunicador. Ainda hoje, amanhã, o Gerardo falou de que havia uma contestação. Na verdade, teve uns grupos de comunicação alternativa e um outro jornalista, eles fizeram uma crítica a Silvio Santos, dizendo assim, olha,
Um pegou pelo lado, era bolsonarista e tal, meteu o cacete, porque aí a história da esquerda, que não vê, nem a direita vê nada de colorido no mundo da esquerda, e nem a esquerda vê nada de colorido no mundo da direita. Horrível isso, porque não dá para confundir. E teve um outro grupo que falou que Silvio Santos não apoiou a ditadura durante o tempo todo. Como são jovens, os caras não soubessem, aliás, não é só na ditadura não, como só ganhava canal de televisão e rádio, até agora, ainda agora, só ganha... Quem estiver próximo do poder. No governo Fernando Henrique Cardoso, para aprovar a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, distribuíram aí algumas dezenas de canal de rádio e televisão. Isso. Quer dizer, na ditadura é pior. Então, e a história de... Silvio Santos manteve um comportamento, ele dialogou com todos os governos da ditadura e da democracia. Falou. É verdade. Tá certo? Isso é interessante. Agora, é o grande comunicador, o jeito, a forma, a espontaneidade, enfim. Não existe nenhum comunicador no mundo que juntou todas essas características nele. É inacreditável. E, além disso, das convicções que ele tinha. O pessoal vai falar de direita, de esquerda. Silvio Santos agora, ainda recentemente, nos últimos programas que fez, quer dizer, eu estou falando de 10 anos para cá, eles tinham umas posições que eram... Eu lembro de quando acusaram ele de misoginia, ele no ar disse, eu não sei o que é isso não, que palavra é essa não. Aí saiu gritando, eu sou misógino, eu sou misógino. Quer dizer, e ele tinha, o que eu estou dizendo é que ele tinha essa característica de levar, e as pessoas não vão entender, acha que liberdade de expressão é você falar, ter o direito de falar mal de tudo. Isso. Liberdade de expressão é você ter isso, eu sou o que sou, eu digo o que digo, tá certo? Sem me importar com as coisas que estão colocando. Isso. Tá entendendo? E Silvio Santos cultivou esse lado da liberdade de expressão até as outras consequências. É verdade. Dissesse o que dissesse dele, se era gordo, nada, ele estava ligando para as convicções que ele tinha. E as convicções que ele tinha, você pode gostar ou não pode gostar, do jeito que ele era, o que ele apostava, o que ele queria, mas ele era extremamente autêntico. E eu vou repetir, ninguém no mundo até hoje reúne numa pessoa só as características de um comunicador como o Silvio Santos. Daí a importância que as emissoras concorrentes deram. Né? Porque você imagina o seguinte, Jornal Nacional às 14 horas, né, com um plantão, César Tralli e Renata Vasconcelos fazendo a cobertura do Jornal Nacional às 14 horas. Começou no sábado, logo interromperam a programação e passaram o resto do dia com... Todo. E o domingo, e o Fantástico foi todo, e não sei o quê, e a Band foi toda, e a rádio Band foi tudo. Ninguém fala, as redes sociais nem se fala. Todos foram todos. Aí você veja o seguinte, eu comecei a captar exatamente essa simbologia que a gente traz por conta do Jornal Nacional nesse horário, essa amplitude de cobertura de todas as emissoras de televisão, rádio, jornal, e o aparecimento, né, quer dizer, a verbalização da gratidão, que é um sentimento que quase ninguém tem, mas que todos surgiram para dizer algo assim, muito forte. O apresentador Carlos Nascimento, falando da experiência dele no momento que foi dado diagnóstico de câncer e que o contrato dele estava encerrando e que Silvio Santos renovou o contrato, ainda botando uma cláusula, essa cláusula que é assim, sensacional, não foi simplesmente renovar. Ele disse o valor não era essas coisas todas, mas ele colocou uma cláusula lá dizendo que se eu voltasse ao trabalho, 50% do valor seria aumentado. Repara só que o porquê disso aí, né? Para estimular ele a lutar pela vida e para voltar ao trabalho. Aí, caso Alberto da Nóbrega, aí começaram, né? Porque não foi um caso, 2 de gratidão. Foram muitos, dezenas, centenas. E isso aparece nessa hora. E ele realmente, na descrição, nunca ninguém falava. Acho que é Ivo Meirelles, que era o cara que fazia pegadinha. Ninguém nunca falou do que ele fazia. E, inclusive, se comenta assim no SBT que ele ajudava muitas pessoas da própria emissora de forma anônima.
Mandava alguém ajudar quando sabia que um colaborador estava numa situação, que sempre xinga, né? Fulano está passando por isso, o filho está ali, e ele mandava ajudar, mas não dizia que era ele. E com relação a essa coisa do dinheiro, ainda em vida, ele fez a partilha dos bens com as 6 filhas e a esposa, né? Agora viúva. Mostra também um nível de organização, de racionalidade muito grande que Silvio tinha, né? Fala do Ivo Meirelles. O Ivo Meirelles, você estava falando isso aqui, ele é aquele cara da pegadinha, o cara que fazia as pegadinhas. Quem trouxe as pegadinhas para o Brasil foi Silvio Santos, já tinha 9 anos para cá. Hoje a pegadinha... E tinha o Ivo Meirelles, que era o mais ousado, é um cara que apanhava pra caramba nas pegadinhas, tá entendendo? Sim. Ivo Holanda. Ivo Holanda. Ele chegou a ser demitido 3 vezes do SBT. Quer dizer, o departamento... Silvio tirou as pegadinhas e o pessoal demitia ele. Aí Silvio sabia, mandava readmiti-lo. E quando foi no último contrato, depois de 3 vezes, Silvio fez um contrato com ele que era... Ele era contrato ad eterno, tá entendendo? Ele não podia ser mais demitido. Isso, tá para encerrar esse capítulo de demissão. Ganhou um contrato vitalício, quer dizer, um contrato de trabalho vitalício fora da justiça é muito difícil, né? Você sabe disso. Muito difícil mesmo. Agora, Fernando tocou num ponto assim que é muito importante e que merece a nossa atenção aqui, que é a questão de sucessão. Sucessão é algo que, entre os grandes empresários, é algo que não era tratado até bem pouco tempo atrás, mas que passou a ser tratado pela necessidade de não se desconstruir, né, aquilo que é considerado patrimônio que é necessário continuar, ter longevidade. E isso é algo assim fantástico, porque quando a gente assiste Silvio Santos, porque o natural, 6 mulheres, vem com 6 maridos, pelo menos aí, né? Que traz logo essa turma. Mas ele deu posicionamento a cada uma delas. E hoje, olhando as redes sociais, cada hora aparece uma num momento que eu nem tinha me dado conta. A gente só vê Patrícia e a filha que faz um programa infantil aos sábados, inclusive. Rebeca. Eu não sabia quem era ela até... Rebeca não, sei não. É uma delas. Rebeca faz o Roda-Roda, né? É uma delas que é a filha adotiva, inclusive. Essa que faz o programa aos sábados. E aí a gente enxerga algo assim muito importante, porque você sabe que em grandes grupos, né, por exemplo, a família Brenan, eu assisti uma palestra de uma das herdeiras de um dos Brenans, né, que eram 3 irmãos, a filha de Cornélio, dizendo que o pai começou a promover, já numa idade avançada, começou a promover a sucessão. E era uma luta muito grande, porque, embora tenha sido ele o condutor do processo, ele não queria largar o osso, ou seja, não queria largar o comando, não queria repassar diretriz para que essas pessoas começassem a ter poder de decisão. E aí, no caso lá, eram 11 filhos, quer dizer, é muito filho, mas é muito patrimônio e todo mundo. Que já tinha uma lei, os agregados não podiam votar em nada, ou seja, os maridos e as esposas ficam de fora, só quem decide são os filhos. E aí a gente assiste, logo no primeiro momento de Silvio Santos, isso já estava estabelecido. Né? Não existia, não existe, agora a gente está vendo a imprensa toda hora botando, Cíntia vai fazer isso, Patrícia vai fazer aquilo, Iris está nisso, né? Mas não tem briga, não tem briga. É verdade. E é algo assim muito importante, muito importante. E tem uma coisa que você falou aí, Gerardo, de não largar o osso, só um segundinho, Josi, mesmo afastado, mesmo... né, não sendo capitão do barco, fisicamente estando no SBT, ele tinha muita gerência sobre o que acontecia no SBT. Né, durante muitos anos, ele disse que ia entrar na programação. Eu lembro que não sei se foi Larissa, mas uma das apresentadoras foi Angélica, gravou um programa de 30 dias todo para tarde. Foi Angélica. E não, esse programa vai ser pela manhã. Mas ela dá boa tarde, não importa. E ela passou 30 dias pela manhã dando boa tarde. Maravilhoso. Então você avalie, né, o nível de gerência que ele tinha na programação. O que é que acontece agora com a partida e a gente visualiza para o futuro?
né? Acredito que houve uma boa mudança no SBT nos últimos 2 anos, sobretudo no ano de 2024, a chegada desses influencers dando uma modernizada no Isso. SBT, porque a gente enxergava o SBT como a TV da família, então é a TV das pessoas mais velhas. A gente não tinha essa identidade com a galera mais jovem, né? Essa geração Y que a gente está tendo agora. Então, as meninas trazem os youtubers, os influencers, modernizam essa A estrutura. programação e agora, com a partida de Silvio, eu acredito que vão ter muitas novidades no SBT, porque as meninas têm uma cabeça mais aberta. E aí, eu vou voltar a ressaltar que vocês ficaram falando aqui de aspectos da vida pessoal dele, né, e tal. E muitas coisas dessas, por exemplo, eu acho que a forma como ele conduziu a televisão nos últimos anos dá para questionar, né? Tinha um jeito muito particular, né? Muito ele mesmo. Muito né? excêntrico de fazer. Eu acho que isso talvez até seja um ponto a prejudicar, inclusive, a própria sucessão na televisão, embora já venha acontecendo há 2 anos, mas é possível que a televisão se ressinta disso. Às vezes, excentricidade é normal de quem vence isso é um aspecto. Quem nasce muito pobre, não acredita e vence na vida pelo próprio esforço, você vai sempre encontrar nessas pessoas muita excentricidade. Isso, Elas acreditaram que era o jeito delas que deu aquilo, muita excentricidade. Mas alguns pontos aqui são muito questionáveis, né, na forma de condução de Silvio Santos. O que é preciso ressaltar, novamente, eu vou insistir. Nós estamos num momento de muita crise na comunicação. Né? Muitas modificações, né? Crise, sobretudo a história desse lado de você não saber se a notícia é verdadeira ou se a notícia é falsa, porque muitas pessoas que dão a notícia, inclusive, não se credencia, não se credibiliza para poder defender isso. E aí volta a história do comunicador que tem a confiança do que está dizendo. O que ele dizia gerava confiança. Isso. Vendia esperança e gerava confiança. Vendia ilusão, vendia fantasia e gerava confiança. Então, é o comunicador que precisa ser ressaltado nesse momento. Agora você veja a força dele, isso que Fernanda falou, que soma-se ao que você acaba de falar também. Silvio Santos, agora, recentemente, César Filho assumiu o comando do telejornal noturno, né? E aí, nesse processo, e justificando, ele chegou à cena novamente, né? Porque esteve afastado, voltou. Aí César Filho, no esforço, tal, não sei o quê, disse, não, toda hora tinha uma modificação em cena daquilo que estava estabelecido como o planejamento do programa. E aí tinha um íconezinho escrito aqui assim, que não aparecia, né, dando crédito a César Filho de alguma coisa. E aí Silvio ligou para eles, por que é que não está? Agora, isso foi agora, o homem está já com 93. Por que é que não está isso? Não, vai ficar agora. Aí pum, ligou e a partir daquele momento, eu não sei exatamente o que foi, mas foi uma interferência que César Filho estava contando antes da morte, não foi agora na morte, não. Então, mostrando que ele em casa, aos 93 anos, já lutando, né? Porque era uma luta muito grande, mas atuante, assistindo, olhando e participando. É a força do homem de não largar o osso. Chegou a ponto dele perder o início de um filme. Na casa dele, ele perdeu o início do filme. Ele ligava para lá e dizia, volta aí, o início do filme. Era a casa dele, o SBT, finalmente. Volta aí, meu filho, que eu quero ver. Nossa! Então você vê que é a casa dele, ele estava nem aí, ele fazia o que ele queria, né? E ponto. Tudo se permitia, né? Mas a gente está falando isso aqui e aí eu volto ao velório do meu pai, acontecido há 20 e tantos anos. Uma amiga chegou para mim e disse assim, olha, a saudade doída de hoje não vai ser a saudade doída amanhã. Amanhã vai ser um sentimento bom. Só vai sobrar aquilo que é maravilhoso de ser relembrado. Com Silvio Santos, tudo isso veio antes do tempo. Não tinha abertura para o choro.
não tinha oportunidade de a gente estar aqui no sofrimento. Primeiro, porque foi um homem vitorioso, né? Vitorioso em todos os sentidos. 2, com longevidade. 94 anos é tempo. É tempo. Por mais que a gente não queira, por mais que a gente lute, mas tempo, 94 anos. E aí, a gente tem agora alguns diazinhos e mesmo no dia, olhando para a televisão e sorrindo. Sorrindo, que era a marca de Silvio Santos. Uma marca que em vida ele deixou forte e que a partir da morte continuou sendo. Você não assistiu o choro, vai assistir o sorriso. E é isso que fica, viu, Josivaldo? Eu acho também, Eu acho que, eu acho que é preciso ser estudado. O comunicador vai ser estudado, precisa ser incorporado, as características de comunicação, qual é a melhor comunicação, porque comunicação é, de certa forma, você tem que criar uma certa ilusão de comunicação para que as pessoas possam acreditar naquilo que você está dizendo. E pare para poder ver, eu estou falando de televisão, ninguém vai ver Fernanda se Fernanda não criar uma certa ilusão, e ela cria, ela tem esse jeito de comunicação, mas o que a gente precisa estudar são essas características que o Santos trouxe, deixou. Claro que a gente incorpora, isso é muito pessoal, isso é muito pessoal, mas dá para aprender, técnica dá para aprender também. Dá para aprender sim. Tá certo? Fernanda Albuquerque, a gente vai encerrar o programa deixando um sorriso aí largo. Você tá toda bonitona aí. Como ele dizia, Gerardo, como ele dizia na música, da vida não se leva nada. Vamos sorrir e cantar. E é isso aí. O Cá Pra Nós de hoje está terminando e a gente deixa o sorriso e a alegria de Silvio Santos para você. Até a próxima.